Estamos iniciando mais um plantão do trabalhador e das trabalhadoras. Sindicatos metalúrgicos têm mantido uma rotina de trabalhar temas específicos, né, para que os trabalhadores possam se esclarecer em relação a vários temas. E hoje aqui nós vamos tratar da questão da inflação, né? Inflação que é uma coisa que todos os trabalhadores debatem, discutem, você estando empregado, estando desempregado, mas a inflação é tema, assim, da vida, eu diria, de todos os trabalhadores e depois, inclusive, os aposentados, inclusive. Então, o povo, ele debate muito essa questão da inflação. E o Plantão do Trabalhador, cumprindo aí mais uma agenda, está trazendo aqui um convidado especial hoje, que é do departamento do DIEESE, né, auxilia e assessora os sindicatos metalúrgicos aqui nas nossas negociações, que vai falar um pouco sobre a inflação. É o Fernando Lima, né, muitos de vocês conhecem, a maioria da categoria conhece, a cidade de Sorocaba conhece, né, e que tem feito um belo trabalho, inclusive, na questão econômica, ajudando a diretoria aí a tomar as decisões nas mais variadas negociações. Fernando, obrigado pela presença, né? Mais uma vez participando aqui do Plantão do Trabalhador, e eu vou começar aqui com a primeira pergunta para você. Fernando, o que é a inflação e como ela é calculada? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com você e com todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo. Inflação, Exílio, nada mais é do que o aumento dos preços dos bens e dos serviços, dos produtos de uma forma geral. Quando você vai no supermercado e percebe que um preço de um determinado produto subiu, esse produto acabou contribuindo para um aumento inflacionário. Como que é medida a inflação? Primeiro ponto, é importante nós temos em mente que nós temos inúmeros índices inflacionários. Nós temos o INPC, nós temos o IPCA, nós temos o INCC, nós temos o IGPM, nós temos o IPA, nós temos inúmeros índices de preços. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua finalidade. No caso dos trabalhadores, os dois índices mais utilizados são, no momento, o INPC e o IPCA. INPC significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a variação dos preços para as famílias de até 5 salários mínimos. E o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e ele mede por uma gama maior de rendimento até 50 salários mínimos. Como que é medido a inflação? Primeiro de tudo, no caso desse índice, desses dois índices em si, que fala especificamente para os interesses dos trabalhadores, é feita uma pesquisa chamada Pesquisa de Orçamentos Familiares. O IBGE, que é o órgão que faz essa pesquisa, ele vai lá identificar quais são os hábitos de consumo de uma família. Quanto que ela consome de feijão, quanto que ela consome de arroz, quanto que ela consome de carne, quanto que ela consome de gasolina, quanto que ela consome de roupa, quanto que ela consome de corte de cabelo, quanto que ela consome de medicamento. Exídio, são aproximadamente 465 itens que são listados, e a partir desses itens, nós temos, eles são agrupados em grupos, e cada grupo tem um determinado peso, ou seja, essa pesquisa, ela indica para o IPCA e o INPC, o que as famílias consomem e quanto cada família gasta em cada tipo de produto, né? O peso que isso representa, uma cesta de produtos. Então, Fernando, você falou aí já, né, o que é inflação, falou dos índices que nós temos, né, no Brasil, são vários, né? Agora a pergunta, assim, quem é que realiza a medição desses dados? E também o seguinte, quem é que diz que sobe ou que
o determinados produtos ele diminui o preço, ou seja, o preço acaba baixando. Por exemplo, agora você tem uma reclamação geral, né, da carne, da gasolina, do arroz, do feijão, né, subiu muito, né, as pessoas reclamam muito. Agora, quem é que define essa questão, o que sobe e o que desce? Olha, para responder essa pergunta, é muito importante o trabalhador ter em mente que ele não consome somente um determinado tipo de bem, né? O trabalhador não consome somente carne, então, não consome somente feijão, somente arroz. Os índices de preços, ele tenta fazer uma média geral, e a partir dessa média geral, pode ser que o que o trabalhador vivencia, a cesta de produtos da vida dele, do cotidiano dele, não esteja tão bem representada quanto o resultado do índice. É importante a gente dar até para o trabalhador e trabalhadora verificar isso. Por exemplo, quantos pacotes de arroz a pessoa consome no mês, né? A família. Vamos supor que sejam 2 pacotes ou um pacote. Para você identificar o peso que isso tem no seu orçamento, você tem que pegar o preço do arroz e dividir pelo seu salário, pelo salário familiar. No próximo mês, você tem que pegar o mesmo preço do arroz, vamos supor que ele estava 24, foi para 26, e ver o quanto isso representava no seu salário. Não é porque o arroz subiu 30%, 40%, que o impacto disso na sua cesta de produtos é de 30%, 40%. Cada produto tem um determinado peso, né? Claro que, à medida que os preços sobem, é maior o impacto no orçamento dos trabalhadores. Quem faz isso é o IBGE. Ele mede essa variação de preços em 13 grandes polos urbanos, e a partir dessa pesquisa são pesquisados em aproximadamente 465 mil preços são pesquisados. Então, eles vão em vários estabelecimentos comerciais, eles vão em vários prestadores de serviços, e depois é feito, a partir da metodologia, é feito o índice final. O que acaba acontecendo é que esse índice final, ele acaba mostrando uma realidade da cesta que foi originada pela pesquisa de orçamentos familiares. Nós temos um pano de fundo nessa discussão que é muito importante. Quando a inflação está baixa, não significa que os produtos estão baratos, Isídio. Isso que é importante. Inflação baixa não significa que os produtos estão baratos. Inflação baixa apenas indica que o ritmo, a velocidade de crescimento do preço foi menor. Isso o trabalhador tem que ter em mente. Então, é muito importante saber identificar quanto cada item representa no seu orçamento para que a gente consiga ter uma noção de quanto seria essa inflação familiar. Agora um ponto é o objetivo do INPC e do IPCA é dar um índice geral. E esse índice geral, ele é normalmente comparado de um mês para outro mês. Então, agora nós estamos no mês de junho, no mês de julho vai ser o resultado, que é comparado ao mês de maio. Muito legal. Gente, nós estamos aqui no Plantão do Trabalhador, entrevistando aqui o Fernando Lima, que é responsável pelas negociações e assessoria econômica dos sindicatos metalúrgicos. Fernando, se falarmos na prática, como a inflação aparece no dia a dia das pessoas? As pessoas falam assim, olha, a inflação esse ano me comeu por uma perna, né? A inflação esse ano acabou comigo, né? Então, e aí cita, né, vários itens, por exemplo, quem paga a escola, às vezes, né, a questão da própria compra básica, então outras coisas. Você falar um pouco para nós, assim, na prática, né, como aparece a inflação no dia a dia das pessoas?
Exídio, a inflação aparece a todo momento na vida das pessoas, em maior ou menor grau, né? Mas a principal característica da inflação, ela provoca um sofrimento nas pessoas, seja através da restrição de acesso a produtos e serviços, ela faz com que a pessoa fique preocupada, né? Ela causa frustração. Às vezes a pessoa está a fim de comprar um determinado produto, tem que comprar um inferior ou tem que comprar um produto que a gente chama bem substituto, porque ela não tem condições de comprar porque o produto subiu muito, né? Essa é uma característica da inflação que poucas pessoas acabam comentando, né? Porque é um impacto no indivíduo em si, da frustração familiar. A inflação, ela tá presente, ela afeta não somente os trabalhadores, ela afeta os empresários, porque os trabalhadores também vão querer a reposição de todo esse período inflacionário. Isso faz aumentar os custos do empresário. O produtor rural também sofre com os efeitos da inflação das suas matérias-primas. Então, o aumento de preços, normalmente, ele desencadeia um efeito em cascata que repercute em toda a economia. Mas quem sofre mais são os trabalhadores, mas dentro dos trabalhadores, quem sofre mais ainda são aqueles que ganham menos. A inflação, ela tem um impacto muito maior para quem ganha menos do que quem ganha mais. Quanto maior o salário, maior são as possibilidades, menores são as. Para quem ganha menos, não existe outra possibilidade. Se o preço aumenta e ela não tem condição, ela não consome. E quem ganha mais, né, ele tem mais condições também de manobra. Agora, Fernando, fala para nós assim, o que é a causa da inflação? Porque tem várias assim, interpretações por parte do povo, né? O povo ele fala, olha, a inflação, né, ela foi a cesta básica, não, foi energia, né? Às vezes, né, a construção civil, se o cidadão está fazendo lá, né, a sua casa, enfim, a escola, gasolina, então tem vários. Agora, o que é que causa mesmo a inflação? Olha, nós temos várias possibilidades de explicação do que causa a inflação. Nós temos um campo, de certa forma, a inflação ela está muito ligada à própria essência do capitalismo e do capitalista de querer ganhar muito dinheiro. Porém, nós temos alguns problemas estruturais que acabam impactando os índices inflacionários, que é aquele efeito em cascata que eu disse para você. Por exemplo, se nós temos problemas climáticos e as safras são menores, os produtores rurais repassam, de certa forma, os custos adicionais de produção para os consumidores. Se nós temos um momento de economia também muito aquecido, os comerciantes, os empresários e os prestadores de serviço veem também uma oportunidade de se aumentar os preços. Então, nós temos uma série de fenômenos que podem estar impactando a inflação. Fenômenos internos de um país e fenômenos até externos, né? A questão, nós temos recentemente a discussão do preço das commodities, que são preços comuns no mundo inteiro. Isso está impactando muito a nossa economia, os preços dos produtos internamente, que são preços praticados no mundo inteiro, o mesmo preço. Outra questão que é extremamente importante do que causa a inflação é a falta, aí há controvérsias, mas eu vejo que a falta de gestão de preços não é controlada, mas a falta de estímulos para que você aumente a capacidade produtiva do país também acaba impactando os preços para o consumidor final, né? A gente vê que o país acabou, nos últimos anos, optando muito pelo agronegócio, pelo grande latifúndio, frente ao estímulo à agricultura familiar.
isso impacta no preço dos alimentos, no preço das verduras, das hortaliças como um todo, né, dos legumes, e isso é uma política de Estado. A ausência de política de Estado também acaba impactando no preço. Então, gente, nós estamos aqui no plantão do trabalhador, mais um plantão com a presença hoje do Fernando, né, que é nosso economista do Diese, aqui do Sindicato Metalúrgico, está falando um pouco sobre inflação. Fernando, conceito técnico, né? Chega um economista na TV, vários deles, né? Aí ele vai explicar o seguinte: às vezes ele explica inflação, ele começa a falar, não, deu deflação e hiperinflação, né? O que significa deflação e a hiperinflação? Exídio, deflação, ao invés dos preços terem subido, a cesta de produtos, ao invés de ter aumentado 0,5%, 1% no mês, ele foi negativo. Ou seja, na deflação, daí sim, o coletivo dos preços, ele ficou menor no orçamento familiar das pessoas. Normalmente, a deflação está muito relacionada no Brasil à queda da atividade econômica. Quando o país não vai bem, normalmente nós observamos o surgimento de deflação, porque não consegue vender, precisa diminuir o preço. Só gostaria de marcar uma questão aqui que eu não sei se eu deixei bem claro anteriormente. Inflação, a cesta de produtos, o Isídio até comentou agora há pouco. Alguns produtos sobem, outros baixam. E, na média geral, dá o resultado. Tá? Isso é importante ficar bem claro para todo mundo que está assistindo. E isso é notório. A gente vai num determinado lugar, a carne está cara, a carne de boi está cara, mas a carne de frango baixou o preço. Não significa que está barato. Baixou o preço. Aumentar ou diminuir? Hiperinflação, Isídio, é quando nós temos o descontrole total dos preços. Isso nós verificamos na economia brasileira, principalmente na segunda parte da década de 80, início dos anos 90, antes do Plano Real, né? Que é um aumento desenfreado de preços e descontrole da condição, da gestão mínima de preço do país. Isso é a pior situação que possa existir, porque uma vez que você entra nesse ciclo hiperinflacionário, para você quebrar esse ciclo, ele é muito difícil. E ele se autoalimenta, né? Por exemplo, nós tínhamos correções diárias, correções monetárias diárias no período hiperinflacionário, remarcação de preços de 2 a 3 vezes por dia, diárias. Isso, e o trabalhador, normalmente, recebe o salário, recebe o adiantamento e depois recebe o pagamento. 2 vezes no mês ou 1 vez no mês, não recebe diário, né? Então, normalmente, nesse período hiperinflacionário, que mais sofre são os trabalhadores, né? Muito bom, Fernando. Essa questão da hiperinflação e a deflação, né, só para ter um pouco mais de tempo aí, de vida na própria categoria, de experiência no mundo do trabalho, teve um dado momento aí que deu mais de 80% de inflação, por exemplo, mensal, né, que foi na década de 80, 90, era uma grande questão no controle. Mas depois do controle da inflação, né, você tem também, na realidade, os planos econômicos que veio, o real foi o mais marcante deles, né, que ele falou que controlou a inflação, mas mesmo assim, nós temos debate até hoje se controlou ou não controlou, né? Porque, na época, inclusive, teve uma transição, a chamada URV, na época, né? Mas a pergunta, assim, para você nos responder, para todos os nossos internautas que estão nos vendo, como controlar a inflação, Fernando? Olha, para controlar a inflação, eu tenho muita clareza referente a isso. Eu acredito muito no papel do Estado
não como controlador de preços. Eu particularmente não gosto dessa leitura, apesar de alguns colegas do mesmo campo de visão nosso defender o controle de preços. Mas no atual momento que nós vivemos, eu vejo que não é a melhor. Os ruídos que isso traria para o país seriam muito maiores do que as benesses do controle de preços, né? Eu vejo que um Estado bem organizado, um Estado com os seus compromissos bem alinhados, mas que consiga antecipar os fatos, isso consegue eliminar o aumento de preços. Eu vou citar um caso que é o do momento, a questão da energia elétrica. Nós tivemos hoje a divulgação do INPC e do IPCA, e isso teve um impacto tremendo da bandeira vermelha. Como que o Estado poderia fazer a gestão disso? Não é aumentando o preço da energia elétrica, é fazendo a gestão hídrica da maneira adequada. Isso é papel do Estado. É, a partir de estudos, conhecimento sério, ciência, antecipar os fatos. O que nós temos agora no Brasil é o seguinte: você aumenta o preço da energia para desestimular o consumo. Só que isso também tem um efeito em cascata. Então, se você tem um ministério comprometido que identifica, consegue ter uma previsibilidade mínima de 1 ano dos potenciais fatos que vão ocorrer, coloque em prática instrumentos que minimizem ou evitem o drama que a população pode estar vivenciando nos próximos tempos. Isso vale para a agricultura, isso vale para a indústria, isso vale para tudo. Não é a isenção do Estado que vai fazer a melhor gestão dos preços, principalmente no Brasil, né? Aqui, não só no Brasil, mas em outras regiões, se tiverem oportunidade de aumentar o preço para aumentar o lucro, vão aumentar. Então, cabe ao Estado estimular a concorrência da maneira adequada, cabe ao Estado minimizar os custos, cabe ao Estado organizar a economia como um todo. Muito bom essa sua explicação e, como sempre, eu quero fazer aqui mais uma pergunta. Esse ano, a inflação, né, eu vejo que pós-pandemia, inclusive, cresceu muito a inflação, né, que é discutível, né, ela tá, mas assim que ela cresceu. Você acha que os preços continuarão a subir? Olha, Zidio, a tendência colocada, infelizmente, é que os preços continuarão a subir. A principal fonte de explicação para isso é que, a não ser que nós tenhamos um milagre, e milagre está aí para isso, né? Não sou eu que vou fechar a possibilidade de milagre. Nós teremos uma crise hídrica pesada nos próximos meses. Crise hídrica representa aumento do custo de energia, que é o principal insumo do setor industrial para alguns setores, né? Isso vai ser repassado ao consumidor, no preço final dos produtos. Para o agricultor, sem a abundância das chuvas, aumenta o custo de produção, a safra quebra, a safra diminui. Então, a tendência colocada para o ano de 2021 é que nós tenhamos uma inflação consideravelmente superior à verificada nos últimos anos. Só que isso tem também um problema, Isidio. O problema é que existem instrumentos econômicos, que a gente chama clássicos, para fazer o controle disso daí, de curto prazo. Que nem eu falei anteriormente para você, eu proponho medidas de médio e longo prazo, para não precisar chegar a esse ponto. Mas quando você chega a esse ponto, você também tem instrumentos econômicos que podem ser utilizados. A mais famosa delas é o aumento da taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, você desestimula a economia. Você faz desaquecer a economia. E, novamente, quem acaba pagando o preço é o trabalhador. Então, e ao invés de você chegar nesse ponto, cabe ao Estado evitar
que as condições estruturais fiquem nessas condições. Então, para 2021, a tendência colocada, salvo algo muito excepcional, é que, muito provavelmente, o Brasil não vai cumprir a meta de inflacionária que é estabelecida anualmente. Estamos aqui com o plantão do trabalhador, recebendo aqui o Fernando do Diese, que está falando sobre o tema inflação. Fernando, agora falando um pouco mais sobre os trabalhadores metalúrgicos aqui da nossa categoria. Como a categoria metalúrgica pode sentir o impacto da inflação? Falar um pouco, porque assim, tem aquelas condições de produção, né, que tem impacto, e tem aquelas condições salariais também. Você falar um pouco para nós sobre isso. Isídio, para todos que estão nos assistindo, o metalúrgico é trabalhador. A única coisa que eu vejo que diferencia o metalúrgico de algumas outras categorias, principalmente de comércio e de alguns de serviço, agricultura, né, é que o trabalhador metalúrgico ganha um pouco mais. Ele tem uma condição econômica um pouco do que frente às outras categorias não industriais, né? E aqui em Sorocaba eu posso falar também que frente à categoria também tem os melhores salários dentro da indústria. Agora, os efeitos para a categoria metalúrgica são os mesmos. Eu vou falar aqui um número. A inflação, a database dos metalúrgicos, ela é em setembro, dia 1º de setembro é a database, teoricamente, então é o período que tem que estar lá o reajuste salarial dos metalúrgicos. A inflação de 9 meses, que foi divulgada recentemente, ela está acumulada em 7,71%, Isídio. 7,71% é o maior índice desde 2017. E o que isso significa? Para se ter noção, ano passado, em 9 meses, a inflação estava acumulada em 1,82%. Como que a categoria sente isso? Eu sempre gosto de falar para a diretoria, para as pessoas mais próximas, que é uma ilusão o reajuste alto. Não, reajuste alto não, desculpa. Índice inflacionário alto, reajuste tem que ser alto sim. Por que é uma ilusão? Porque o reajuste salarial, via campanha salarial, só vem uma vez por ano. Então, você sofre o ano inteiro o aumento dos preços, a restrição de consumo, você não vai conseguindo comprar tudo aquilo que você quer para chegar em setembro, para você conseguir ter o reajuste mediante negociação, mediante mobilização, mediante luta. Então, o importante é que quanto maior a inflação, mais o trabalhador sofreu no decorrer do ano. Claro que quando vem o reajuste, você volta a ter o poder de compra de um ano atrás. Mas isso não é garantido, isso é importante, quem está nos assistindo ter clareza disso. Isso é mediante ação sindical, organização dos trabalhadores. O Isídio é expert nisso, ele pode falar melhor do que eu. Mas o sindicato sempre quer algo a mais. Esse algo a mais é aumentar o poder de compra dos trabalhadores. Se ficar somente na inflação, empatou. Você tem o mesmo poder de compra de um ano atrás. Como que você faz para ter aumento do poder de compra? É o chamado aumento real, que é aquele valor que vai acima da inflação. O problema para esse ano dos metalúrgicos é que a inflação está muito elevada. Então, nós temos uma condição extremamente interessante, Zid. Nós temos uma inflação elevada num ritmo de produção muito acelerado que a gente ouve falar na categoria. Então, um trabalhador, hoje, ele olha para o seu salário, ele sente o salário menor. Ele sente o salário menor trabalhando mais. Então, isso acaba criando uma inquietação na categoria que, muitas das vezes, só o PPR não dá conta. A gente tem que caprichar nessa campanha salarial para que a categoria fique satisfeita. Muito bom, Fernando. Nós estamos chegando aqui ao final. Você quer fazer algum complemento? Você acha necessário para esse momento? Nós estamos no mês de junho. Devemos protocolar já a pauta da campanha salarial. Temos uma situação aí no país. Por favor, fique à vontade. Algum complemento especial em relação a esse tema inflação?
Olha, Isidio, eu quero dar um conselho para os trabalhadores, um conselho de tentar ter uma gestão do seu orçamento. Claro que quanto menor o rendimento, não dá para fazer gestão, é uma questão de sobrevivência. Mas nesse mundo difícil que a gente vive de taxas inflacionárias que de vez em quando não refletem a realidade específica, quando eu falo isso, é específica da pessoa, porque eu não tenho motivos para desconfiar de que os índices oficiais estão errados, na minha leitura os índices oficiais estão corretos. Então, quando você está nesse cenário, você tem que cuidar muito bem dos seus recursos, valorizar, porque é tão difícil ganhar esse recurso no local de trabalho, às vezes aguentando pressão e uma condição difícil de trabalho, né? E, novamente, agradecer ao convite, a oportunidade, e estou à disposição para você que estiver assistindo, entre em contato com os sindicatos, se quiser conversar comigo, fique à vontade, procure um dirigente sindical na base, fala, eu quero falar com o Fernando, estou à disposição também, nós podemos criar esse canal de diálogo tranquilamente, o dirigente sindical, que estão nas fábricas, é o melhor canal para a gente estar se comunicando. Obrigado pela oportunidade, Isidio. Legal, muito obrigado a você, Fernando. Aí, gente, tá vendo? Foi uma bela aula aí dessa questão da inflação, né, que é um debate constante na vida das pessoas, na vida dos trabalhadores. Eu quero aqui agradecer o Departamento de Comunicação aqui do sindicato, né, que organizou mais esse plantão do trabalhador, dizer que a diretoria do Sindicato Metalúrgico está iniciando praticamente mais um mandato aí, comandado pelo Leandro Soares, né, que vamos tocar as nossas discussões aí, nós vamos falar muito de inflação, nós vamos falar muito de direitos, né, e vamos pedir para vocês, né, ao assistirem, né, o plantão do trabalhador, compartilhem, né, porque o conhecimento é tudo, você tendo informações, você tendo parâmetro, base para as coisas, é muito importante. Nós estamos aí numa situação difícil hoje, que, infelizmente, né, tem um desrespeito por parte do governo federal e de muita gente por conta da ciência, e a pandemia está causando para nós grandes transtornos, né? Nós estamos perdendo muitas vidas. E hoje eu quero recomendar, inclusive, para nós debatermos inflação, debatermos renda, né, a posição da diretoria dos sindicatos metalúrgicos é que a vacina venha urgente, né? Vindo a vacina urgente, a economia vai crescer, as possibilidades futuras também crescerão. Então, eu quero agradecer todos vocês, né, por mais um plantão do trabalhador e pedir, né, para os internautas, ao assistirem, né, participarem aqui da vida do sindicato, compartilhar, inclusive, todas essas lives que nós estamos fazendo, que faz parte aí de nós estarmos um pouco mais próximos e, lógico, o conhecimento é tudo. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui hoje o tema inflação com o Fernando Diese, mais um plantão do trabalhador.